E eu gostaria de fazer uma meditação, já que esse encontro ele tem diversos formatos, né? E para nós começarmos a meditação, vamos rezar um Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é véspera da solenidade de todos os santos. Vocês sabem que a igreja celebra numa única oportunidade todos os santos que estão nos céus. Parte deles foram beatificados e canonizados formalmente pela igreja. Mas todos os que estão no céu são santos. Não existe uma alma que entrou no céu se não for considerada santa. Aliás, é o objetivo da nossa própria vida. A única coisa importante que nós temos que realizar na nossa vida é ir para o céu. Até Augusto Matraga, um personagem de Guimarães Rosa, dizia: eu vou para o céu nem que seja paulada. E todos e cada um de nós temos o mesmo objetivo na vida. Nós fomos chamados à felicidade para viver para sempre com Deus no céu. Isso é o único que vale a pena. E esta nossa existência é uma passagem, vamos dizer assim, uma prova para a nossa chegada no céu, para que possamos ser admitidos na presença de Deus. A festa de todos os santos também nos fala de que esses todos os santos que estão nos céus são muito semelhantes a nós. Muitos deles foram inclusive nossos contemporâneos. A gente às vezes tem sensação de viver como uma pessoa santa. Pessoas que trabalharam talvez no mesmo ofício, na mesma tarefa, na mesma profissão que a nossa. Pessoas que tiveram dificuldades e problemas parecidos com os nossos. Inclusive pessoas que caíram em pecados parecidos com os nossos. Mas pessoas que se arrependeram, pessoas que se converteram, pessoas que lutavam e caíam, e que se levantavam e retomavam a luta. Esses são os santos do céu. E essa é a nossa vocação. Nós somos chamados à santidade. Às vezes, a gente tem a impressão de que os que pensam em ser santos são pessoas muito especiais. Nós achamos que nós não temos condição de ser santos. Nós achamos que os santos eram pessoas fantásticas, eram pessoas que viveram em épocas remotas, eram, de certa maneira, gente estranha. Até hoje não vimos nenhuma imagem de santo usando camiseta, calça jeans, tênis e mochila nas costas. Eu acho que logo, logo, o Papa vai fazer uma canonização de algum santo assim, um jovem igual a qualquer outro jovem. Aliás, nesse sínodo sobre a juventude que terminou faz pouco, no início do sínodo foram evocadas vidas de jovens que morreram relativamente há pouco tempo, que vários deles já têm processo de beatificação incoado. Amanhã, quando vier aqui Dom Augusto, vocês podem perguntar para ele. Ele conheceu e conviveu com um rapaz no Rio de Janeiro, chamado Guido, que está também em processo de beatificação. Era um rapaz que era estudante de medicina, se formou em medicina, depois ele sentiu o chamado da vocação ao sacerdócio, entrou no seminário,
E ele era um jovem muito normal, como todos. E um dia ele foi pegar uma onda lá no Rio de Janeiro, de surf, ele gostava de surf, e teve um acidente e morreu naquele acidente. E ele, de fato, tinha essa fama de santidade, de fato já estão trabalhando no processo de beatificação dele. Eu imagino que se ele for beatificado, eu gostaria que a imagem dele fosse com uma prancha de surf no braço, né? Quer dizer, todos nós não só podemos, mas devemos ser santos. E os santos não são pessoas somente de outros tempos. Os santos não são pessoas às quais a gente recorre na hora do desespero para pedir milagres, né? Os santos não são pessoas de outros momentos, né? Pessoas que parece que não tinham defeitos, pessoas que não sofriam tentações, que não tinham maldade, que eram pessoas predestinadas desde o ventre materno para serem santas. Não é assim. Os santos não eram extraterrestres, não eram pessoas perfeitas. Os santos, eles eram como nós, mas a diferença é que eles, apesar de caírem como nós caímos, nunca abandonaram a luta. Não é pessoas que foram, assim, vamos dizer assim, num movimento uniforme, assim, em crescimento para o céu. Não, tinham suas quedas e se levantavam. Eles nunca pactuaram com a mediocridade. Eram pessoas humanas como nós. Não eram pessoas que não tinham problemas, mas eram pessoas que de fato sentiam o amor de Deus, como estava dizendo aqui a professora Filó, e corresponderam a essa graça. Eu gostaria de lembrar a história de dois jovens que nós conhecemos bem nos evangelhos. As histórias começam de uma forma muito parecida, porque são dois rapazes jovens que enxergam em Jesus um grande modelo. Um deles era de uma família simples, de pescadores. O outro, pelo contrário, provinha de uma família que tinha bastantes posses. E os dois, como todo bom jovem, tinham um desejo de fazer algo grande na sua vida. E os dois se dirigem a Jesus, porque tinham essa questão: como é que eu vou atingir a santidade? Será que eu estou no caminho da felicidade? Um desses rapazes, nós nem sabemos o seu nome, mas teve um momento determinado em que ele se aproximou de Jesus e veio correndo. Ele fincou os joelhos diante dele, de Jesus, ou seja, significa: agora eu vou aproveitar esse instante, é o único instante que eu tenho para me aproximar de Jesus. Eu vou deter Jesus agora, porque eu tenho uma questão que me está mexendo muito no meu coração, que é uma questão fundamental. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Era a pergunta que nós fazíamos hoje no início. O que eu tenho que fazer neste mundo? Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? Como é que eu vou ter uma felicidade verdadeiramente estável, sem risco nenhum? Isso significa ter a vida eterna. Era um rapaz de boa família, bem vestido. Eu imagino que ele desceu de um camelo último tipo, né? Um camelo, imaginamos assim, Mitsubishi, vamos dizer assim, né? Devia ter até uma cabinezinha com ventilador, né? Bem vestido, perfumado, né? Era um rapaz de nível, né? Até imagino que os apóstolos estavam conversando entre si, dizendo: até que enfim chegou alguém de nível aqui, porque o resto é tudo pescador, né? O resto é tudo cheirando peixe, né? Até que chegou um rapaz aqui, né? E aquele rapaz tem vontade de fazer algo de valor na vida, mas ele tem medo de perder aquilo que já havia conquistado.
Então Jesus diz, se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. E é o que diz a cada um de nós, você quer ser santo? Você quer ser santa? Cumpre os mandamentos. Essa é, vamos dizer assim, é a barreira fundamental, né? É a prova do Enem, né? Estamos na véspera do Enem. Você tem que cumprir os mandamentos, né? Sem isso, não se pode nem falar em santidade. E aquele rapaz, de fato, responde algo que é até raro encontrar hoje em dia. Quem de vocês encontra? Eu digo sempre para as moças, se você encontrar um rapaz que responda a isso, pode casar com ele, né? Ele diz assim, cadê? Quais são os mandamentos? Jesus passa rapidamente por todos eles. O rapaz diz, tenho observado tudo isso desde a minha juventude, o que me falta ainda? Eu sempre digo para as meninas assim, quando ela recebe uma proposta de namoro, em geral na lanchonete, né? Eu falo para elas, pega um guardanapo, pega uma caneta, escreve, você quer namorar comigo? Quero. Então vamos lá, vamos fazer a regra do namoro. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Passa todos os mandamentos, né? Aí passa o papel para ele, você está disposto a assinar esse papel aqui? Senão, não tem namoro. Bom, e aquele rapaz, ele assinaria esse papel. E Jesus disse, uma coisa te falta. Você precisa elevar os teus horizontes. Os teus amores são muito pequenos. Você não é feliz porque você tem o teto baixo. Você se contenta em ser honesto. Se você quer realmente esta felicidade para sempre, se você quer uma felicidade que não se esgota, se você deseja estabilidade e solidez para a tua vida, larga esse peso morto que te atrapalha. Deixa de estar apegado a tantas coisas, aos teus bens, ao teu patrimônio, ao teu dinheiro, à tua imagem, ao teu futuro. Essa mania de querer garantir o futuro. Larga essa mania de segurança. Deixa esse medo de se gastar. Às vezes a gente encontra jovens que têm espírito de velho. Eu encontrei um rapazinho, que ele tinha 14 anos, e ele falou, olha, eu quero conseguir um emprego de aprendiz, assinar carteira profissional, para me aposentar o quanto antes. Aos 14 anos eu já estava pensando em se aposentar. Eu falei, olha, por que você não vai morar num freezer, né? Entra num freezer desses de açougue e você vai se conservar sem se gastar por muitos anos. E Jesus diz, se você quer entrar na vida, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Às vezes a gente olha essa história, fala, Jesus deve estar falando para os padres, para as freiras, que são as pessoas que têm que deixar tudo, a família, o trabalho, né? Não, Jesus está dizendo isso para todo mundo, para você e para mim. Vende tudo isso, larga essa mania de segurança, larga essa tendência de ficar só apegado às tuas coisas, às tuas ideias, aos teus projetos. Larga esse medo de confiar em Deus. Larga isso e vem comigo. É interessante, também tem ligação com o que estava sendo dito há pouco. Deus não diz assim, olha, cumpra os mandamentos, te vira. Aqui está a regra. No Antigo Testamento era assim. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos estavam naquelas 2 tábuas de pedra, né? Eram leis objetivas, está aqui os 10 mandamentos, você tem que cumprir. Agora, o Novo Testamento, a Nova Aliança é diferente, como dizia a doutora Filó. Agora, é a lei da graça. Ele diz, olha, eu vou te dar a graça e a ajuda, eu vou
morar no teu coração. Esta é a nova aliança, é o Espírito Santo que mora no teu coração, e eu vou te dar condições para que você não só cumpra esses mandamentos, mas que você viva junto de mim. Vem e segue-me. Jesus diz assim, não diz, olha, agora você tem que pegar a estrada e ir embora. Não, não, você vai vir comigo. Eu é que vou dizer para onde nós andaremos. Eu vou me entregar por você, e você vai se entregar por mim. Toda a vocação à santidade passa por essa encruzilhada. Deixar tudo para seguir Jesus de perto. Eu vou te mostrar qual é o segredo da felicidade, diz Jesus. Vou te ajudar a não ficar mais preso nesse teu mundo pequeno. Você vai lutar para enriquecer a tua vida com as qualidades e com as virtudes, começando pela fé, a esperança e a caridade. Você vai lutar para vencer cada um dos teus vícios e os teus defeitos, que são as coisas que mais te entristecem, que mais te empobrecem. Agora eu queria passar por outro jovem, que também é muito conhecido, que é João. É o apóstolo especial, porque ele recebeu uma denominação que nenhum dos outros apóstolos recebeu. Aliás, uma senhora uma vez veio falar isso comigo, veio se queixar comigo. Ela chegou para mim e falou, padre, eu não estou nada satisfeita com Jesus. Eu falei, o que aconteceu? O Jesus está sendo muito injusto. Eu falei, nossa, e agora o que é que vai vir, né? Às vezes vem cada uma. Não, eu acho uma injustiça tremenda, porque o Evangelho repete várias vezes, só em relação a João, que era o discípulo que Jesus amava, e nós? Como é que Jesus só amava João? Isso é uma injustiça. E Pedro, e Tiago, e Judas, e vocês, e eu? Jesus não ama? Ela achava que era uma espécie de amor exclusivo. Bom, apóstolo que Jesus amava. João poderia ter 15 ou 16 anos quando recebeu a sua vocação. Nós sabemos, ele era discípulo de João Batista. Aliás, João Batista é um cara muito generoso, porque João Batista ele tinha o seu grupo de discípulos, e quando Jesus chegou, João Batista passou os seus discípulos para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. E aquele rapaz, junto com o seu amigo André, foram atrás de Jesus. E Jesus virou para eles e falou, o que vocês querem? E eles disseram, Jesus, o mestre, onde moras? Hoje eu penso assim, se dois jovens se aproximassem de Jesus, Jesus dissesse o que você quer, eles diriam assim, Jesus, me passa o teu zap para mim. O teu Twitter, né? Eu não quero te perder. Naquele tempo não tinha nada disso, então onde é que você mora? O local da moradia, você tinha certeza de que ia encontrar ele outras vezes. E eles passaram aquela tarde com Jesus, e o Evangelho não conta nada, absolutamente nada do diálogo, mas nós imaginamos. Jesus falou o que nós estamos ouvindo aqui. Olha, Deus está convocando pessoas para serem extremamente felizes neste mundo. Deus Pai tem um projeto de redenção da humanidade. Deus quer vencer o mal e o pecado, que entristece o coração das pessoas. Deus está anunciando um reino de verdade, de justiça, de amor e de paz. Deus é Pai. Nem os judeus, nem os antigos, jamais ousaram ouvir isso. Deus é Pai. Deus não é um ser todo-poderoso que fica longe atrás das nuvens. Deus não é um juiz impiedoso que está querendo encontrar motivo para nos condenar. Deus não é um patrão que exige que nós cumpramos uma série de deveres que nós não temos condições de realizar. Deus é Pai, Deus é bom, Deus nos ama, Deus é misericordioso.
Deus não despreza ninguém. Todos são chamados a serem filhos de Deus. De certa maneira, imagino que esses foram os temas com que Jesus conversou com João e Tiago naquela tarde. E a partir daí eles se sentiram encantados, felizes, realizados, tanto que eles chegam para os seus amigos e dizem: encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Passamos uma tarde com ele. E Jesus depois vai, de fato, passar lá à beira do mar da Galileia e vai chamar João, vai chamar Tiago, vai chamar Pedro, vai chamar André, e eles, deixando as barcas e as redes, seguiram. E Jesus passa também do lado de cada um de nós. Nós sabemos ainda mais que João merecia, de fato, aquele elogio ao discípulo que Jesus amava, precisamente porque João foi o único dos 12 apóstolos que não abandonou Jesus nem um instante. Foi o único que teve a coragem de dar a cara por Jesus no momento mais duro, quando ele é preso e ele é condenado. Foi o único que não teve medo de estar ao lado da cruz, junto de Jesus e junto de sua mãe Maria. Por quê? Porque o amor é mais forte do que a morte. Porque o João tinha essa consciência de que a sua vida estava na mão de Deus. E se ele tivesse que sofrer a morte junto com Jesus, seria a melhor coisa que podia ter acontecido para ele. E por isso, ao longo de muitas décadas, e até hoje, é impressionante o número de pessoas dispostas a morrer, a derramar o seu sangue por Jesus. Esse é um fenômeno extraordinário na história. A grande riqueza da igreja precisamente é essa. Não só os primeiros cristãos lá em Roma, naquela perseguição de Nero, depois de outros que eram trucidados no Coliseu, mas ao longo dos tempos, inclusive se diz que no século XX, morreram mais cristãos mártires do que nos primeiros séculos do cristianismo. Até hoje há muitas pessoas, no Iraque, por exemplo, quem esteve na jornada da juventude em Cracóvia, ouviu o relato de uma jovem que morava lá, no Iraque, e ela dizia que ela saía de manhã de casa, ela não sabia se ia voltar e encontrar a sua casa intacta. Ela se despedia do seu pai e da sua mãe, de manhã, e ela não tinha certeza se, ao voltar, ia encontrar os seus pais vivos. Há muitos cristãos, hoje em dia, que vivem um martírio heróico. Nós não temos, às vezes, consciência disso. Pessoas que são condenadas porque carregam uma cruz. Pessoas que estão todos os dias arriscando a sua vida por causa de Deus. São heróicas. Às vezes a gente se queixa da nossa situação, mas a gente, se a gente tivesse conhecimento e convivência com esse tipo de cristãos, de católicos que vivem assim, nós teríamos muito mais coragem de dar a nossa cara, a nossa vida por Jesus. O que aconteceu? O jovem rico preferiu a mediocridade. Ele era uma boa pessoa. E às vezes nós podemos ser assim. Uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, mas é uma pessoa sem coragem, sem força, sem firmeza. Às vezes o grande defeito da pessoa pode ser a bondade, ou a bondade exagerada, a bondade que leva a pessoa a se tornar conivente com o que não está certo. A pessoa que tolera tudo, que concorda com tudo, que parece que tem sangue de barata.
Quando a gente diz assim de uma pessoa, coitada, ela é tão boa, a gente já está fazendo não só um elogio, mas está desqualificando a pessoa, coitada, né? Essa bondade é uma deformação da virtude, é um sinal de fraqueza. O jovem rico era assim, ele era bom, mas ele era uma bondade que não ia a lugar nenhum. Às vezes a gente pensa, não, mas eu preciso ser como os outros. Há pessoas que têm medo de sobressair. As pessoas que têm medo do excesso. Pessoas que vão sempre atrás do mais fácil. Não são pessoas que não têm talentos, mas são pessoas que enterram os seus talentos, que rendem 30%, 40% daquilo que poderiam render. São como aqueles estudantes que dizem assim, se eu quisesse eu tirava 10, né? Então mostra, eu quero ver se você tira 10, né? São pessoas que dão jeito, que vivem a filosofia do famoso Gerson, né? A lei de Gerson, né? Aquele que dizia que a gente, né, nessa vida, como é que dizia o Gerson, a lei de Gerson, agora eu me esqueci. Quem se lembra? A lei de Gerson. Exatamente, primeira grande lei de Gerson. Importante é levar vantagem em tudo, né? Lei da vantagem, lei do mínimo esforço, lei do que é mais fácil. Dar jeitos em tudo, né? Pessoas que se contentam em não ser grandes pecadores, né? Pessoas que esperam se salvar. Ontem nós celebramos os finados, né? Os mortos. Quantas pessoas estão no purgatório, nós não sabemos, né? Mas talvez no purgatório esteja cheio de pessoas assim, que tentaram levar vantagem em tudo, que foram adiando com a barriga, empurrando com a barriga a sua conversão, o seu desejo de mudar de vida, a sua vocação para a santidade. Pessoas inconstantes. Todos os comportamentos que representam uma deformação do verdadeiro cristão. E é uma tentação muito forte hoje em dia. A tentação do beato, entre aspas, né? Quer dizer, beato contraposto com o santo, né? Quem que é o beato? O beato é aquela pessoa que vai na igreja e que reza e que tem devoções. Mas é uma pessoa que se esconde. Não é uma pessoa que dá testemunho da sua fé no seu local de trabalho. Não é uma pessoa lançada que fala de Deus aos outros. Não é uma pessoa que tem desejo de transformar esse mundo. Nós todos os cristãos somos chamados a ser revolucionários. O Papa Francisco falou disso aqui também na jornada, né? A gente não pode se queixar do mundo. Tem que pensar assim, olha, esse mundo ideal com que nós imaginamos e nós sonhamos, ele está à nossa volta. O meu mundo, onde eu tenho que me santificar, né? Deus talvez não nos vá chamar a santidade dos mártires, né? Mas Deus nos chama da santidade onde cada um de nós está. No meu mundo, onde eu atuo, na minha casa, com as pessoas da minha família, as pessoas do meu local de trabalho, as pessoas com quem eu tenho que me relacionar, o meu próprio trabalho, responsabilidade que eu tenho que assumir para levar isso para frente. Como é que eu assumo isso? Aqui está a minha santidade. Eu diria assim, ou nós lutamos para ser santos, neste local, nessa situação onde Deus nos colocou, ou não seremos santos nunca. Aliás, não sou eu quem diz isso, quem diz isso
é um santo relativamente recente do nosso tempo, chamado São José Maria. Santidade no meio do mundo, onde Deus nos chama. Aliás, é o que a igreja mais precisa hoje em dia. Aliás, dizendo mais, a gente sabe que o grande evento eclesial do século XX, na igreja, evento eclesial, foi o Concílio Vaticano II. E a grande novidade que o Concílio Vaticano II trouxe à teologia e à igreja, dentro da Constituição Lumen Gentium, que é o documento central do concílio, Constituição Dogmática sobre a Igreja, no capítulo 5º, aliás, eu recomendo que vocês leiam, especialmente o número 31, da Lumen Gentium, dentro do capítulo 5º, ele fala, esse capítulo é intitulado Vocação Universal à Santidade na Igreja. Todos são chamados à santidade, desde o Papa até o último batizado, até o José Francisco que estava ali, José Francisco, o menininho que está aí, tem 6 meses. Tanto os grandes da igreja como o último batizado, todos são chamados a sermos santos. Todos são chamados por Deus. Já que eu falei de São José Maria, se me permitam, eu vou citar um texto dele. Está no livro Sulco, que descreve bem essa figura do beato ao qual me referia agora. Cumpres um plano de vida de oração exigente. Madrugas, fazes oração, frequentas os sacramentos, trabalhas ou estudas muito, és sóbrio, mortificas-te. Poxa, ele diz, caramba, quem faz tudo isso aqui, só falta morrer e canonizar, Mas notas que te falta alguma coisa. Eu rezo, trabalho, eu faço penitência, eu recebo os sacramentos. Leva ao teu diálogo com Deus esta consideração. Uma vez que a santidade é a plenitude da caridade, tens de revisar o teu amor a Deus e por ele aos outros. Como é o meu amor a Deus e como é o meu amor ao próximo. Talvez descubras então, escondidos na tua alma, grandes defeitos, contra os quais nem sequer lutavas. Não és bom filho, bom irmão, bom companheiro, bom amigo, bom colega. E como amas desordenadamente a tua santidade, entre aspas, és invejoso. Quando a gente vê que outra pessoa parece mais santa do que nós. Sacrificas-te em muitos detalhes pessoais. Por isso estás apegado ao teu eu, à tua pessoa, e no fundo não vives para Deus, nem para os outros, só para ti. Pode ser que uma pessoa faça tudo isso para se sentir bem. Eu rezo, eu vou à missa, eu faço penitência para me sentir bem. Mas essa minha santidade não me leva a mudar o meu relacionamento com Deus e especialmente com os outros. Não tem influência à minha volta. Cada um de nós tem que perguntar. Desde que eu estou nessa faculdade, nesse local de trabalho, convivendo com essas pessoas, que influência a minha palavra, o meu exemplo, tocou essas pessoas? Os santos sempre foram pessoas incômodas, no sentido que os santos sempre cutucavam os tíbios, os beatos. E eu gostaria de, já me encaminhando para o final, referir-me ao Papa Francisco, quando ele mesmo sentiu o seu chamado à vocação. Ele contou várias vezes isso, já foi publicado em diversos lugares. Nunca me esquecerei daquele dia 21 de setembro, eu tinha 17 anos, quando depois de passar pela igreja de São José de Flores, para me confessar, senti pela primeira vez que Deus me chamava. Não tenham medo daquilo que Deus lhes pede. Vale a pena dizer sim a Deus. Nele está a alegria. E eu gostaria de me encaminhar um pouquinho a mais, também me apoiando
em palavras do Papa Francisco. Ele falou muito de vocação, muito de santidade, quando esteve aqui na jornada do Rio de Janeiro. Ele fala que a vocação à santidade consiste em viver em Cristo. Este viver em Cristo configura realmente tudo aquilo que somos e fazemos. E esta vida em Cristo é justamente o que garante a nossa eficácia apostólica, a fecundidade do nosso serviço. O que significa viver em Cristo? É responder ao chamado, vem e segue-me. Vamos viver uma vida mútua de entrega. Eu por você e você por mim. Jesus faz um convite que é próprio das pessoas enamoradas. Quando duas pessoas se apaixonam, elas querem viver juntas. É exatamente isso que Jesus propõe a cada um de nós. Convida-nos a corresponder ao seu amor. Ele que nos oferece um amor fiel, generoso e infinito, e ao qual nós jamais poderemos corresponder à altura. É uma frase de São Francisco de Assis que deve muito a meditar. Ele diz assim que o amor não é amado. O amor com maiúscula não é amado. O amor de Deus não é correspondido. Não há capacidade humana suficiente para corresponder à altura, à grandeza do amor que Deus tem por nós. Basta pensar na Eucaristia. Quanto tempo nós dedicamos à Eucaristia? Você diz, olha, eu me esforço para ir à missa todos os dias. Isso é muito bom. Mas você demora, quanto você gasta para assistir à missa? 40 minutos, 1 hora? Ah, mas também eu faço um tempo de meditação diante do sacrário. Muito bom. Importante, né? Mas mesmo assim, nós dedicamos um tempo. Jesus está 24 horas por dia presente em cada um dos sacrários de todas as igrejas, disponível para nós. Só pensar, vamos dizer, do ponto de vista da cronologia, né, nós nunca conseguiremos retribuir aí isso tudo que recebemos dele. E Jesus está muitas vezes abandonado. Às vezes já repararam, às vezes tem pessoas que entram na igreja, pegam água benta, depois vão rezar para Santa Rita, para Santo Expedito, para Santo Antônio, para Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Passam direto da frente do sacrário, vão rezar para São Bento, né? E o sacrário fica ali, ninguém reza para o Santíssimo, né? Jesus nos convida a corresponder ao seu amor. Ele nos oferece um amor fiel, generoso e infinito. Esse é o âmbito da vocação à santidade, uma correspondência ao amor. É dizer, olha, talvez nesse mundo nós não recebamos recompensa, mas quem encontrou o amor de Deus, não procura suprir, não precisa de sucedâneos, porque se sabe amado e querido por Deus. Porque nada se perde do que fazemos por Deus. Portanto, a vocação à santidade não é um sacrifício. É errado dizer assim, coitado, ele é padre. Como coitado ele é padre? Ele é um sortudo que ele é padre, né? Coitada, ela é religiosa. Como coitada? Ela é uma pessoa privilegiada. Eu tenho um amigo padre, já há muitos anos, ele também era advogado, e quando ele celebrou a missa, logo que ele se ordenou, convidou os colegas, familiares, teve uma colega dele que se aproximou dele e falou, mas o que aconteceu? Você teve uma decepção amorosa? Ao contrário, eu tenho colegas padres que estavam noivos, com apartamento comprado e mobiliado, e sentiram o chamado da vocação, a noiva ficou para trás. Porque é uma coisa grande. Agora, vocês estão dizendo, mas eu só estou dando exemplo de padres. Não, a mesma santidade, né? O padre, o bispo, seja quem for,
não tem mais obrigação de ser santo do que o fiel normal. Todos são chamados à santidade, ao mesmo grau de santidade. Todos, que a santidade é Deus quem dá. Não somos nós que conquistamos. Todos chamados à mesma santidade. Cada um no lugar onde está. Essa é a grande novidade. As famílias novas têm esse carisma também. O matrimônio é um sacramento grande, como Jesus diz, né? É um sacramento que leva à santidade mesmo. O Papa Francisco, São João Paulo II e Papa Bento XVI já tem a intenção de canonizar casais juntos, marido e mulher. Já alguns já foram canonizados, os pais de Santa Teresinha, né? E há vários outros casais que estão em processo, para mostrar isso, ó, que o matrimônio é o caminho de santidade, realmente. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Papa Francisco continua, e nós sabemos bem o que isso significa: contemplá-lo, adorá-lo e abraçá-lo, particularmente através da nossa fidelidade à vida de oração, do nosso encontro diário com Ele presente na Eucaristia e nas pessoas mais necessitadas. Permanecer em Deus, seguir Jesus de perto onde? Na oração, na Eucaristia e nas pessoas. Oração pessoal, íntima. Será que você já tem experiência da oração? Você pode dizer que a oração funciona? Eu tenho um amigo que ele chegou para mim falando: padre, a oração funciona. Eu falei: eu sabia. Não, mas eu vou contar para o senhor que a oração funciona, né? Então conta. Ele tinha uma fazenda em Buritis. Buritis é um município que está em Minas, na divisa com o Distrito Federal. E ele falou: eu preparei o meu terreno para plantação. Ele não tinha esse sistema de irrigação na sua terra. Então eu fiz a preparação da terra, coloquei o adubo, joguei a semente e estava esperando a chuva. Tinha que chover logo, porque senão ia perder tudo. Mas o meu vizinho de cerca, do lado de lá, não tinha preparado o terreno dele para a plantação, e se chovesse, ia ser um desastre para ele, que estava precisamente revolvendo a terra. Ele ficou na dúvida: será que eu rezo ou não rezo? Não será uma falta de caridade, né? Eu pedi que chova, porque me interessa, mas a chuva vai ser um desastre para o meu vizinho. Falou: bom, como Deus é Pai, eu vou rezar. Padre, o senhor não acredita, choveu até a cerca. Até a cerca. Quer dizer, choveu na minha terra, da cerca para lá, do meu vizinho, não choveu. A oração funciona, padre. Você tem a sua experiência de que a oração funciona? De que você, faça essa experiência, você não diga para ninguém, mas vá conversar com Deus. Faça um pedido, com o coração aberto, sincero. Fale aquilo que você quer. Peça aquilo que você precisa, com toda sinceridade. E espere para ver o que acontece. Você vai ver que, de fato, toda oração feita com plena sinceridade é escutada por Deus. Pode ser que você não veja imediatamente o resultado. Pode ser que, inclusive, aconteça o contrário do que você pediu. Mas como Deus é todo-poderoso e infinitamente sábio, Ele vai conceder o melhor ainda do que aquilo que nós estávamos pedindo. Primeiro, oração pessoal, íntima, falar com Deus. E eu digo oração com hora marcada. Jesus não diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu quarto em segredo. Ele não está dizendo: vai na igreja, né? A gente entra no quarto todo dia. Quer dizer, Jesus está querendo conversar conosco todo dia. Fecha a porta. Fecha a porta significa, além de fechar a porta mesmo, desliga o celular.
computador, notebook, rádio, televisão, geladeira, tudo. Hoje em dia é muito difícil fazer isso. Repararam? É difícil. Hoje em dia nós estamos totalmente dependentes do celular. Eu tenho um amigo que foi assistir uma missa em Nova York, e ele, para acompanhar, ele puxou, ele tinha um missal, muitas vezes tem um missal, né? Um missal romano no celular. Então ele puxou o celular e assistiu a missa acompanhando pelo celular. Terminada a missa, o padre mandou chamar, falou: olha, você fica vendo o celular durante a missa? Ele estava acompanhando, né? Bem, fecha a porta, conversa com teu pai, né? Dedica um tempo, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, faz silêncio. É um exercício muito difícil hoje em dia, fazer silêncio, mas é que Deus fala no silêncio. Lembramos do profeta Elias? Falaram: sobe na montanha que Deus vai falar com você. E apareceu um terremoto enorme, e Deus não estava no terremoto. Apareceu um fogo tremendo, Deus não estava no fogo. Depois soprou uma brisa suave, e Deus falou com ele naquela brisa suave, naquele silêncio. Deus fala no silêncio. Se nós não fizermos silêncio, não escutaremos a voz de Deus. Porque o mais importante na oração não é aquilo que nós falamos, é aquilo que Deus fala em resposta às nossas questões. Que o mais importante é fazer a vontade de Deus e não a nossa. A oração, a Eucaristia. Jesus nos convida a permanecer com Ele. Corpo, sangue, alma e divindade, acabamos de ser lembrados disso. Sem Eucaristia, nós não temos condição de perseverar na nossa luta, porque pela Eucaristia nós nos revestimos de Jesus Cristo. E quem fala Eucaristia, fala confissão. Sabemos que há 2 sacramentos que nós devemos receber com frequência: a Eucaristia e a penitência. Precisamente porque queremos ser santos. Os santos se confessam, porque se veem necessitados de se corrigir. Papa São João Paulo II se confessava toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Eu vou contar só 2 episódios e com isso eu termino. Quando a Alemanha invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, era uma sexta-feira. Era dia dele confessar. Ele ficou na dúvida: será que eu vou confessar ou não, né? Está caindo bomba em tudo que é lugar aqui. Mas ele não deixou de confessar naquela sexta-feira. E ele ainda era, né? Não me lembro, em 39 ele já era sacerdote. Não era sacerdote, se ordenou em 46. Depois, quando ele já era papa, ele foi fazer uma viagem para a Austrália, e o avião fez uma escala no Alasca, e era sexta-feira, era o dia de confessar. O confessor dele tinha ficado em Roma. Ele chamou o bispo de lá do local, falou: vem conversar comigo. O bispo falou: e agora, né? Saíram para conversar, caminhando, e falou: eu quero confessar porque hoje é o dia de me confessar. Bem, se o Papa, que era santo, se confessava com frequência, em nós. Conclusão: a santidade é possível. A santidade é a maior revolução propugnada por alguém. Cristo nos convida a começar essa revolução dentro de nós. Cada um tomando a decisão séria de lutar para atingir um aperfeiçoamento pessoal, para fazer com que o mundo onde nós estamos seja cada dia um pouquinho melhor, mais honesto, mais correto, mais dedicado. Jesus, como ao jovem rico e como a João, chama-nos para andar junto dele. Vamos dar-lhe uma alegria, vamos desejar, pelo menos, amar com uma fidelidade semelhante à de João. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos acompanhe
no caminho da santidade. Para terminar, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.